Amado irmão, eu declaro sobre essa sexta-feira o favor do Pai sobre você, que o Senhor te escolheu. A Bíblia diz que Ele te chamou, que Ele te justificou, que Ele te glorificou. Isso significa que você é mais que abençoado. Deus não te colocou na vitória, Ele te levou além. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus sobre todas as coisas. As coisas são as tribulações da vida, perseguições, pressões, enfermidades, falta de recursos. Deus te dá mais do que suficiente para você desfrutar de uma vida plena, cheia de paz, de alegria. Eu declaro tua casa favorecida, abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom dia Fábio, bom dia Juliane, Sérgio, bom dia Silva Parente, amém. Amália, Graça e Paz, Jonas, Gabriel, Tainara, Poliana, Graça e Paz, queridos, Pastor Samuel, Niazine, amém, aleluia. Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos abençoando seu dia. Você sabe que se forem santas as primícias, o restante também será. Se você dedica este momento ao Senhor, Deus santifica o restante. Isso é muito importante. Bom dia, Gilberto Quadros, Maria, olá, Sueli, Sérgio, amados, Guilherme, Lucilene, Magda, amém, João, graça e paz, queridos, em nome de Jesus, aleluia, Vere, Eduardo, Lidiane, a Débora Moraes, tudo bem? Adão Mendes, Maria Alves, aleluia. Shalom a todos, amém. Que bom tê-los aqui mais um dia, fechando essa semana, amém. Glórias a Deus. Bom dia, Samara, bom dia, Ramon, amém. Bom dia, amados, glórias a Deus. Alguns eu consigo pegar o nome, outros não. Ok, Gisou, bem, Yanda, amém, aleluia, glórias a Deus. Bom dia, Patrícia, Mônica, amém, glórias a Deus, amém. Que bom, hoje Salmo 50, amém, um salmo de Asaf ou para Asaf. Os estudiosos dizem, ou Asaf escreveu, era um dos líderes, dos músicos nos dias de Davi, ou foi escrito por Davi para ele, mas a maioria dos autores, e me parece que essa vertente de interpretação é melhor, é que o Salmo foi escrito por Asaf, amém? Pela própria linguagem, o estilo não muito parecido com o de Davi. Olá, olá, Jaqueline, amém, graça e paz, olá, Neide Ribeiro, amém. Glórias a Deus, amém, André, isso mesmo, bênção de Deus, bom dia, Carla, Felipe, Edson, Melo, bom dia, Christian, amém, louvado seja Deus, amém, vamos, aleluia, em nome de Jesus, eu quero orar por você no início dessa live hoje. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, eu declaro que o coração de cada um é semente fértil, ó Pai amado, para receber a semente fértil, o coração é como solo preparado. Eu declaro as virtudes do reino vindouro se manifestando na vida dos teus filhos, que eles são revestidos de paz, de alegria, no pleno conhecimento do Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Bem, esse salmo, se nós pudermos falar desse salmo, esse salmo envolve a manifestação de Deus, Deus falando profeticamente pelo salmista aqui sobre o seu poderio, que ele é o dono de tudo. E o que Deus está aqui mostrando para o seu povo, e isso cabe a nós também, é que Deus não aceita aparências. Deus, ele reprova toda sorte de aparência. Deus não se importa com o exterior, mas ele vê o coração. A Bíblia diz que quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei escolhido por Deus, ele mesmo se impressionou com Eliabe. Ele era belo, forte, ele era o mais alto de todos. O próprio profeta se levantou para ungí-lo quando o Senhor o repreendeu e disse, não faça isso. Não é ele. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Amém? Então Deus penetra, os olhos de Jesus são como chamas de fogo, e ele penetra além das barreiras naturais impostas pelo exterior, e ele penetra o nosso coração. Amém? Então esse salmo
Diz assim: fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai, meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Aleluia, ele é Deus, amém? Ele está mostrando que ele é Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Bem, essa frase do salmista nos arremete para o que Jesus disse para os fariseus. E Jesus disse para os fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nesse salmo, ele nos ensina que nós não devemos servir a Deus com aparência, que nós devemos ser sinceros. Nunca assuma uma posição, um cargo, uma liderança na casa de Deus quando o seu coração não estiver envolvido. Não dê nada ao Senhor se não for de coração, porque Deus reprova toda sorte de aparência. Ele diz: olha, vocês aí me dão animais, sacrifícios contínuos, por acaso eu preciso comer touros? Eu preciso de carne, eu preciso de sangue de animais? Tudo é meu, todos os animais são meus. Deus mostra o seu poderio e a insignificância de homens achando que aquilo que eles estão fazendo de uma forma religiosa é algo que Deus precisa. Deus não precisa ser adorado como uma necessidade, uma carência da alma. Deus é Deus infinito. Os céus o louvam, as estrelas chamam e louvam a Deus pelo seu nome. Deus é Deus, aleluia. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, amém? Então Deus mostra a sua grandeza. Ele diz aqui sobre a perversão da lei: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a ti, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então Deus está dizendo: o que me agrada não é ritual exterior, não é você ser um religioso que vai para o culto, que dá o dízimo com medo de ser ferido pelo devorador. Não, são pessoas que conhecem a Deus como uma pessoa, como um Deus, um ser a ser amado, o amor do Pai, uma vida. Cristianismo é relacionamento com Cristo, e não seguir rituais enfadonhos. Quantas igrejas, quantas pessoas apenas seguem a Deus pro forma, né? Não tem o coração envolvido. E Jesus disse assim para os discípulos, em Mateus 16:6, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Interessante que a casta dos fariseus significa separados, são aqueles zelosos pela lei, porém sem entendimento. Os saduceus significam justos. Saduceu é justo. São os dois grupos que deveriam, de fato,
preservar a justiça de Deus com entendimento, mas eles se tornaram meramente religiosos. A Bíblia diz que os discípulos tinham que se guardar do fermento dos fariseus. Fermento. E o que seria esse fermento? Fermento, você sabe, ele é capaz de, um pouco só dele, levedar toda uma massa. Isso significa que existem contaminações da lei, da religião, do culto, do fazer por fazer, da religiosidade, dessa atitude exterior sem envolver o coração. Segundo Jesus, tudo isso é fermento. E nós devemos lançar fora o fermento, diz a Bíblia, e ficar somente com a massa pura. Amém? Cristo Jesus, ele se revela aos puros de coração. Os puros de coração verão a Deus. Eu queria aqui enumerar, para você rapidamente o que esse fermento produz quando nós permitimos em nosso coração a introdução de fermentos por associações, talvez por muitos anos servindo a Deus, você perdeu a empolgação do amor, do fazer por Deus, e você entrou na rotina. Você sabe, tudo que está em movimento se desgasta, para. Nessa terra, tudo que está em movimento, um momento vai parar. Então nós precisamos ser constantemente ativados pelo Espírito, sempre novas unções devem estar sobre nós, um cântico novo. Deus vislumbra ao nosso horizonte um novo cenário. Deus dá vida nova, anuncia coisas novas, porque Ele quer que você descubra mais e mais dele. Quanto mais você compreende Deus, mais alegria em servi-lo brota do seu coração. Bem, o que produz o fermento? Primeiro, o fermento produz uma falta de integridade. Jesus disse assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles, os fariseus, vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então veja que quando você diz e não faz, quando alguém pede para orar e não ora, quando um líder diz que tem que fazer alguma coisa e não faz, isso é falta de integridade, isso mostra religiosidade. Fermento é quando você é capaz de exigir de alguém algo, mas você mesmo não quer fazê-lo. Jesus também disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então veja que o fermento produz peso no servir a Deus, é uma obrigação, as pessoas fazem por causa de medo, por causa de temor à autoridade. Isso é fermento farisaico, é aparência, é religiosidade. Deus reprova isso. São aquelas pessoas que imputam sobre os outros pesos, fardos, jugos pesados. O fariseu, o saduceu tinham jugos pesados. O jugo de Jesus, ele é leve, ele é suave, ele nos dá refrigério. Servir a Deus é bom, é alegria. Quanto mais você anda com Jesus, mais paz, mais alegria preenche o seu coração. Oh, como isso é lindo e poderoso. Veja, o peso na obra. Ah, pastor, o que eu estou fazendo é muito pesado, não aguento mais, não dá, tem que ir para o culto sempre, nesse frio, estou cansado. Essas pessoas são religiosas, hipócritas, permitiram o fermento dos fariseus da religião no seu coração, têm um conhecimento totalmente superficial de Deus, nunca viram a graça, usam a graça de maneira vã, não avançam, sempre estão no mesmo lugar, se não recuam. Por quê? Porque tem fardos pesados sobre si, o jugo do pecado, do velho homem está sobre eles. Não, você é livre, vai para a liberdade de uma vida alegre, feliz, próspera, que Deus te chamou, amém? Então, essas pessoas que nunca estão satisfeitas, nunca está bom, nada é suficiente, tudo é muito difícil. Bem, o fermento produz também um viver de aparências. Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus falou: vocês são semelhantes a sepulcros pintados, por fora vocês são bonitos, mas dentro é só morte, o que sai de vocês é toda sorte de imundícia. Vocês são atores de teatro, vocês vivem de forma exterior, vocês leem a Bíblia só por ler, sem se preocupar em ouvir a Deus, vocês falam a verdade,
manipulam e escondem, na verdade, né, com intuitos enganosos. Vocês gostam do reconhecimento das pessoas, vocês gostam de ser elogiados, fazem as coisas para serem aplaudidos pelos homens, vocês querem que os outros vejam a sua beleza exterior, vocês se vestem para aparência, vocês falam para aparência, ou seja, não há sinceridade. Tudo é para o homem, tudo é focado numa aparência fria e religiosa. Fermento. Deus está dizendo, ei, eu sou dono de tudo, eu conheço tudo. Antes que você fale, eu já sei. No que você vai pensar, eu já conheço. Então nós devemos ser de coração puro para com Deus. Os de coração puro verão a Deus, diz a Bíblia. Bem, o fermento também produz em nós uma vida mística. Sabe uma vida mística? Jesus falou, vocês praticam coisas com o fim de serem vistos dos homens, alargam os seus filatéricos e alongam as suas franjas. Filatéricos são aquelas caixinhas, né, que se amarram no braço e na testa com versículos bíblicos. Elas têm 4 camadas com 4 versos da lei. E as franjas nas vestes, quanto maior a franja, mais eles demonstravam fidelidade a Deus. A prova, né, o tipo, né, a figura de uma franja alongada é alguém temente a Deus. Então eles alongavam as franjas até o ponto de os outros olharem e falar, uau, esse homem arrasta, né, por assim dizer, fidelidade a Deus. Oh, são as pessoas místicas, não têm o coração para Deus, mas acham que Deus se importa com a aparência, com louvor que não toca os céus, com adoração que é fruto de lábios, mas não de coração. Deus está preocupado quanto nós cantamos, tocamos, nós que precisamos ter o coração para Deus, amém? Não a beleza exterior, mas algo interior, o que é meigo. A Bíblia diz, isso tem grande valor diante de Deus. Então são as pessoas que colocam caixinhas com textos, né, para religiosamente ter uma palavra de Deus. É a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteção, mas não leem nada, conhece a Escritura, mas não o autor dela. Eles não tocam nas coisas com medo de transferência. Eles não entendem que o maior é o que está nele. A lei, ela contamina, a graça de Deus é que purifica. A lei, você não podia tocar no leproso, Jesus toca no leproso. Na lei, você não podia tocar no morto, Jesus ressuscita os mortos. Jesus purifica os impuros, como aquela mulher de fluxo sanguíneo. Eles não comiam os fariseus com os gentios para não se contaminarem. Jesus, ele comia com os publicanos e os pecadores. Você vai ver a realidade de Cristo, da graça, do amor que atrai nas Escrituras. Estude a Bíblia com realidade e submissão ao Espírito Santo e não hipocritamente. Melhor ler um versículo e tocar a Deus do que ler um capítulo religiosamente. Bem, o fermento também produz um pensamento único de que toda tribulação é resultado de pecado. Os fariseus, eles diziam que todo e qualquer tipo de acontecimento ruim era resultado de um tipo de erro. Certa vez chegaram para Jesus falando a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Veja que terrível, Pilatos foi lá, matou eles e misturou sangue com sangue de animais. E eles falaram, por que aconteceu isso? Porque eles eram mais pecadores. Jesus falou, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, ele disse. Eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Veja, é uma torre, né? A torre de Siloé que caiu também sobre outros galileus. Eles diziam, porque eles são mais pecadores. Bateu o carro porque é mais pecador, porque não segue a Deus. Sempre julgando do ponto de vista exterior. É o fermento da lei. Eles não conhecem, às vezes, as coisas mais profundas da realidade de uma vida cristã, de uma vida piedosa, mas são rasos, superficiais, andam só na superfície, nunca cavam as profundidades para encontrar os tesouros. A Bíblia diz que os tesouros
dons estão ocultos em Cristo Jesus. Significa que está oculto, não está na superfície, não é algo raso. Não vai para a igreja só para ver alguma coisa, mas vai para um encontro real com Deus. Vai de coração e não só porque alguém o força a ir. São pessoas que não ensinam seus filhos a realidade de um Deus, de um Pai, de um Cristo, de um Espírito Santo reais, mas trocam qualquer reunião de culto ao Senhor por qualquer festa, por qualquer acontecimento. Isso é triste. O Senhor, nesse salmo, está dizendo: ei, eu sou Deus, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu louvor, eu não preciso da sua voz, eu sou Deus, eu tenho tudo. Sai da religião e dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz a Bíblia. Amém? Bem, o fermento também produz mais valor às tradições que a Bíblia. Tradições. Aí há muitas passagens, mas lá em Mateus 15 a Bíblia diz que vieram fariseus, escribas, perguntando para Jesus porque os discípulos transgrediam as tradições da lei, pois não lavavam as mãos para comer. E Jesus disse: por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Porque está escrito: honra teu pai e a tua mãe, e vocês desonram pai e mãe em nome de uma oferta ao Senhor, Corbã, porque eles não ajudavam os pais e mães, isso é honra. Ok? E davam oferta aparentemente ao Senhor, eram hipócritas. Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que conta é o coração, e não me adoram. Vocês em vão adoram, vocês falam, mas são pessoas sem conteúdo, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Por favor, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar, checa o que nós estamos falando. Não crê em tudo que você ouve, tenha uma mente nobre, sai da religiosidade. Está na hora de você criar raízes profundas para frutos formosos, para uma aparência que é resultado da vida de Cristo Jesus, o brilho da presença de Cristo Jesus. E não é uma religiosidade, faz por fazer, com medo do inferno. Sai dessa vida fria, vazia, morna, e vem para o lugar de conforto, aconchegante, onde Cristo é real, onde o amor te envolve, onde a fé te fortifica, a esperança te enche de prazer. Sai dessa vida rasa. Jesus está falando: vocês são cheios de tradições, só porque seu tataravô era assim, e é uma tradição familiar. Tradições que são fermento devem ser lançadas no fogo, para que você possa viver novidade de vida no Espírito, amém? Então, Deus está vendo o coração das pessoas. Jamais aqueles que vieram ao Senhor, mesmo com uma vida errada, foram lançados fora, mas os fariseus, cheios de aparência, Jesus sempre os descartou. Bem, o fermento produz um coração distante de Deus. Jesus, como eu falei, seu coração está longe de mim, são cheios de retórica, de bajulação, superficialidade, conceitos de homem, linguagem humana. Todo mundo fala o que eles falam. Nós queremos a Bíblia, nós queremos a Deus, queremos conhecer a presença do Senhor, realidade nas reuniões, nos cultos, e não homens falando, mas o Espírito usando homens, amém? Então, rejeite toda a glória que vem dos homens. Quando alguém te elogiar e você sentir o ego insuflando em você, se arrependa, se arrependa. O verdadeiro teste de alguém é o elogio. Provérbios diz que o verdadeiro teste do homem é o elogio. Não viva na base de querer ser reconhecido. Quantas pessoas, não ligaram para mim, não se importaram comigo, pronto, não vou mais, não faço mais, porque eles servem homens, eles estão atrás de reconhecimento humano, eles não veem que Deus está vendo, ouvindo, eles não percebem os testes da vida, são reprovados de todo, porque têm uma mente e um coração reprovados. Não sejam deles, livre-se dos fermentos na religiosidade. Bem, o fermento produz cegueira para o mover do Espírito. Mas os fariseus, diz Mateus 9, murmuravam pelo maioral dos demônios. É que ele espelha os demônios. Todo mundo viu, todo mundo sabia que era um demônio atormentando aquele jovem. E eles dizem, por política, cheios de mentira, raça de víboras, como disse João Batista. Jesus expeliu demônios pelo poder de Deus e eles atribuíram uma obra ao
próprio demônio. Jesus falou, uma casa dividida não sobrevive, ô tolos. Você não sabe que um reino contra si não sobrevive? Satanás não está contra si, Satanás se promove. E Satanás, no seu império de trevas, vive uma vida, se você estudar essas coisas, você vai descobrir extremamente cheia de ordem, de severidade, rigor e crueldade. Demônios batem em demônios. Se você não sabia, ok? Demônios chegam a bater em demônios exigindo obediência. Não tem reino dividido neles, não. Mas foi obra de Deus, mas vocês resistem às realidades do Espírito, resistem a falar em línguas, resistem à sinceridade e humildade do coração, vivem de aparência. Vocês podem usar um belo terno, mas o coração está cheio de coisas do mundo, fascinados pelo mundo, há sementes misturadas dentro de você. Livre-se desse fermento, joga fora isso. O fermento produz a incredulidade, que é o pior pecado. Em Mateus 12, a Bíblia diz, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Se não for do meu jeito, eu não acredito. Se o Senhor não me provar, eu não acredito. Tem que ser do meu jeito, tem que fazer da cor que eu quero, tem que ter o sabor que eu quero. Senão, eu não creio. Oh, religiosidade fria, incredulidade, farisaísmo. A Bíblia diz, né, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, não aceitaram a cura de um cego de nascença. Se você ler lá em João 9, chega a fugir da compreensão da lógica. Os próprios pais estavam contaminados porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Negaram a cura de um filho cego de nascença. Olha o que a religião pode fazer com o coração de um homem, de uma mulher. Os fariseus falaram, como você vê? Como você vê? Eu já disse para vocês que o homem, ele veio e disse, quer ver? Veja, e eu passei a ver. Qual é o nome dele? Eu não sei, mas ele disse, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Você é todo pecado e vem nos ensinar a nós. Chamaram os pais do cego com medo dos religiosos, com medo de serem expulsos. Seja expulso da sinagoga. O que importa não é um lugar formal, frio, vazio, onde o fermento contamina sua mente e seu coração, mas é onde tem vida de Deus. Você entende isso, querido? Vida de Deus. Vida de Deus, se não tem presença de Deus. Davi disse, eu amo o lugar onde a tua glória assiste. Se Deus não está presente, vamos parar de se reunir. Reunir para quê? Só para ver o irmão, só para falar, oh, que bom que você está aqui. Igreja não é um clube, não é um Rotary, não é uma entidade social. Igreja é Cristo Jesus no meio, passando entre os candelabros, onde as tochas são acesas, onde o brilho da glória é visto, aonde Deus fala e é ouvido, onde o Espírito Santo se move e renova os corações. Igreja é isso, reunião dos santos, dos primogênitos arrolados nos céus, é Sião, aonde se ouve a voz de Deus. Por favor, lança fora essa religiosidade que te prende, farisaísmo cheio de regras. O fermento produz inveja, porque sabia que por inveja o tinham entregado. As pessoas cheias de orgulho sustentam números que não são reais, não se alegram com o reino de Deus. Quando alguém é abençoado, eles não se alegram, eles se entristecem, porque inveja é isso. O irmão tem um carro novo, em vez de você falar louvado seja Deus, você fala, quando é que Deus vai dar um carro para mim também? Não entendo, ele nem parece ser tão santo como eu sirvo a Deus fielmente, não tenho nem cabritinho para comer, e ele dá um boi cevado para aquele menino. Bem, quem lembra da história do filho pródigo, que são as pessoas que querem que o nome apareça, eles se orgulham quando você diz que eles são brilhantes, que eles são bons. Fermento produz julgamento. Mateus 7 diz, hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver para tirar o cisco que está no olho do teu irmão, poderá ver bem. Veja, antes de olhar para os outros, pense em você, sem se autocondenar na luz do Espírito Santo. Olhe o seu coração, a sua intenção, veja se você é sincero antes de querer tirar o cisquinho do olho de alguém.
Tira essa trave hipócrita, esse fermento que já levedou todos os seus pensamentos. Lança fora isso. Veja, o Senhor está nesse salmo dizendo, eu sou poderoso, tudo é meu. Você acha que você está dando seu dízimo? E eu digo, oh, que fidelidade, oh, maravilha. Não, diga como Davi, Senhor, da tua própria mão tu damos. Nós só damos o que o Senhor nos deu, então nós nem damos, nós devolvemos. Oh, isso é reconhecimento de quem é Deus, de quem é o poderoso, que tudo lhe pertence. Não existe sacrifício, não existe animais que não lhe pertencem, nem ouro, nem prata. O que Deus precisa, a não ser, Ele quer te fazer conhecer as realidades do século vindouro através de uma atitude humilde, de um coração sincero. Bem, o fermento produz desejo pelo reconhecimento humano. Jesus falou, praticam todas essas coisas com o fim de serem visto pelos homens, ou seja, títulos e nome. Ele é o apóstolo, ele é o profeta, uau, chegou, qual é o título seu? Oh, grande veemência, oh, aleluia, da vênia. Bem, porque gostam de títulos. Jesus falou, ninguém chameis de pai, só um Deus. Bem, o fermento produz falsa misericórdia. João 8 diz, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Oh, religiosos hipócritas, onde estava o homem adúltero? Cadê o homem adúltero? A lei dizia que devia trazer o homem e a mulher para ambos serem julgados e apedrejados. Onde estava o homem? Provavelmente era um amigo deles, políticos que negam a verdade em prol de benefícios próprios, que omitem a verdade sincera, dura e crua muitas vezes. Eles ocultaram o homem, só trouxeram a mulher, colocaram diante do vexame, da vergonha daquela multidão. Mas Cristo Jesus, oh, que misericórdia, que amor infinito, que Deus tremendo, Deus que não pensa como os homens pensam, Deus que detesta a árvore de aparência, sabe, aquilo que é puramente exterior, cujo coração não tem verdade nem sinceridade. Bem, o fermento produz avareza. Em Lucas 16, os fariseus que eram avarentos, diz a Bíblia, ouviram tudo isso e ridicularizaram. Seu dinheiro não é para homens. Aí eu não vou dar meu dinheiro para a igreja, para homens. Vai, sai desse fermento hipócrita. Não importa o que o homem vai fazer com o seu dinheiro, importa que você dá a Deus. A Bíblia diz que o seu dízimo, em Hebreus 7, diz que o seu dízimo você dá àquele que vive. Você dá a Jesus. Ora, se alguém usar errado, isso não se importa. Você não deu para o homem, você deu para Deus, porque você reconhece Deus, ok? A sua recompensa vem dos céus, que independe dos acontecimentos da terra. Mesmo que alguém seja infiel com aquilo que você deu ao Senhor, ninguém toma o que é seu, a tua recompensa é garantida. Bem, o fermento também produz comparação orgulhosa, e eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que o fariseu foi orar e um publicano, e ele disse, oh Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse homem, aleluia, nem como os demais homens, adúlteros, roubadores, injustos, e nem ainda como esse publicano, pecador. Jesus falou que ele orou de si para si mesmo. Oh, hipocrisia, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre do fermento dos fariseus, dos saduceus, que os anos que se passam servindo ao Senhor sejam anos de mais glória, onde a nossa motivação aumenta, onde a nossa paixão aumenta, onde chegamos ao clamor de Apocalipse 22, no último suspiro aqui na terra, ora vem Senhor Jesus, que Ele venha e venha a sua glória. Em cada reunião você o encontre, você sente o sabor e o hálito do seu falar, que Ele esteja tão perto de você, que você sinta os braços de Deus que te envolve, que te fortalece, que a bondade te cerque, que Ele vá à frente, que você veja Ele endireitando os seus caminhos e anunciando coisas novas e maiores de tudo aquilo que você já viu até hoje. Em nome de Jesus, ser mais que abençoado, em nome de Jesus, e guarda o seu coração de todo fermento e religiosidade. Amém. Em nome de Jesus, abraço carinhoso. Final de semana cheio da presença do Espírito, encontros poderosos, em nome de Jesus, aleluia. Teremos os nossos irmãos aqui de Porto Alegre, Gramado, nós vamos ter os nossos momentos de oração, jejum, 40 horas de jejum, amém, poderoso. Espere encontrar Deus, porque aquilo que você
realmente espera em fé, você vai ter. Amém? Tchau, tchau. Até terça-feira. Não deixe também de compartilhar, amém, o vídeo. Certamente alguém precisa ser livre de todo fermento. E é isso que o Senhor nos diz aqui. Abraço carinhoso. Tchau, tchau, queridos. Adão Mendes. Tchau, Silva Parente. Laura, Eliane, amém, Gilberto Quadros, Sueli, queridos, Cleiton, amém, Michele Máximo, um abraço, tchau, tchau.